galera dos nonos anos, aqui é o professor Ederson. Hoje vamos falar um pouco dos números reais, as potências com expoentes naturais e as propriedades das potências com expoentes naturais. Bom, os números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, representado pela letra F. Então, primeira coisa, veja bem, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. E o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Então, nós já vimos nas aulas anteriores que todo número racional pode e deve ser representado através de uma razão A sobre B. Logo, perceba o número 2. O número 2, ele pertence ao conjunto dos números naturais, logo 2 é um número natural. O 2 também pertence ao conjunto dos inteiros, logo 2 também é um número inteiro. E também 2 pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque o 2 pode ser representado por uma razão. Então perceba que todo número natural, todo número inteiro e todo número racional, ele vai ser real. Observe aqui no diagrama. Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Até mais infinito. Temos aqui então a representação através de diagrama do conjunto dos números naturais. Depois, o conjunto dos números inteiros. Além de todos os elementos do conjunto dos números naturais, entram aí os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, que além de todos os números naturais, também entram aí os números negativos. Através desse diagrama, nós já podemos observar que todo número natural também é um número inteiro. Como o exemplo que eu dei aqui do número 2, mas, por exemplo, poderia ser o número 179. 179 é um número natural, também é um número inteiro e também é um número racional, porque nós podemos representar 179 sobre 1, e isso é uma razão, e todo número que pode ser representado por uma razão é um número racional. Então, se todo número natural é racional, todo número inteiro é racional, temos aqui que o N e o Z são subconjuntos de Q. Além dos números naturais e dos números inteiros, no conjunto Q entra os números decimais positivos e negativos, as frações positivas e negativas, as dízimas periódicas simples e compostas. Bom, continuando essa explanação sobre os conjuntos numéricos, nas aulas passadas nós falamos sobre o π. O π, ele é um número irracional. Falamos também das raízes quadradas não exatas, que também são números que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 6, raiz quadrada de 7. Por exemplo, a raiz cúbica do 2 pertence ao conjunto dos números irracionais. E qual é a definição para um número irracional? O número vai ser irracional quando ele não for possível fazer a representação desse número na forma de uma razão. Ou seja, todo número que for racional
ele não vai ser irracional. Por isso a gente tem aqui o conjunto dos irracionais à parte no diagrama de Gann-Elder. Tranquilo? E aqui no começo, aqui, dizendo reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números que são racionais, ou seja, toda essa parte aqui do conjunto Q, mais o conjunto I, forma-se então o conjunto dos números, forma-se então o conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto R engloba todos os conjuntos numéricos. O conjunto R é chamado também de superconjunto. Por quê? Porque todo número, independente de qual conjunto numérico esse elemento pertença, esse número pertença, ele vai ser um número real. Perceba que no diagrama que todo número natural vai ser real, todo número inteiro vai ser real, todo número racional vai ser real e todo número irracional vai ser real. A tabela mostra justamente isso. 2 é natural e também é real. 2 também é inteiro e é racional. Menos 5 é inteiro, é racional e é real. A fração, ela é racional e real. A dízima periódica composta, ela é dízima periódica composta, não temos aqui, só temos as dízimas periódicas simples. São racionais e reais. Os números irracionais, o menos raiz quadrada de 3 é um número irracional, e todo número irracional ele também é real. O π, a gente acabou de ver que ele é um número irracional e também é real. Os conjuntos numéricos n, z e q são subconjuntos de R. O que seria isso? Todos os elementos de n pertencem a R. Logo, o conjunto n está dentro do conjunto R. Então, n é subconjunto de R. N é uma parte do conjunto R. Da mesma forma, funciona com o Z. O conjunto Z ele é subconjunto de R, porque todos os seus elementos pertencem ao conjunto R. E assim serve também para o conjunto Q e para o conjunto dos números irracionais. Vamos falar aqui um pouco dos subconjuntos de R. R asterisco. Como é chamado esse subconjunto de R? Conjunto dos números reais não nulos. Não nulo significa não ser zero. Então aqui, nesse conjunto, admite-se todos os números aqui desse diagrama menos o zero. O próximo subconjunto de R, R+, chamado de conjunto dos números reais não negativos. Ora, se é não negativo, admite-se somente os números que são positivos e o zero. Então, nesse subconjunto, admite-se todos os números que são positivos e o zero. O R-, conjunto dos números reais não positivos. Ora, se eles são não positivos, admite-se somente, então, os negativos mais o zero. Agora o subconjunto R asterisco mais. Como é que é chamado esse subconjunto? Conjunto dos números reais positivos. Perceba que aqui é excluído o zero e só vai admitir números positivos. Então, esse subconjunto de R chama-se conjunto dos números reais positivos. O R asterisco menos. Perceba novamente que aqui, por conta do asterisco, elimina-se o zero do conjunto e admite-se somente números que são negativos. Por isso, conjunto dos números reais negativos. Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Ou seja,
podem ser representados todos os números reais. Aqui na reta numérica, é uma reta numérica real, ou seja, tem a representação de um pouco de números reais. Perceba que menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1, 2 e 3 e 4 e assim sucessivamente são números inteiros. Perceba também que o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente são números naturais. Que agora nós temos aqui um número irracional, raiz quadrada de 2 é irracional, menos raiz quadrada de 2 também é um número irracional. E as frações negativas e as frações positivas são números racionais. Então aqui a gente tem uma representação de alguns números representados na reta numérica real. As operações com números reais. Já vimos que há certas limitações em relação às operações nos conjuntos n, z e q. Então, a primeira observação aqui. No conjunto n, nem sempre é possível subtrair, por exemplo, então a observação aí do caso 1, nem sempre é possível realizar a operação de subtração. Um exemplo. No sexto ano, no conjunto dos números naturais, onde os alunos têm mais contato com o número natural, é possível fazer essa operação de subtração. 15. E 15 pertence ao conjunto dos naturais. Agora, se nós invertermos de posição aqui os dois números, o resultado aqui ele não é um número natural. Por isso que nem sempre é possível subtrair no conjunto n. Nesse caso, daria menos 15 e menos 15 não pertence ao conjunto n. Por isso que não é possível. Quando que é possível realizar a subtração do conjunto n? Quando o minuendo for maior que o subtraendo. Agora, quando o minuendo for menor que o subtraendo, não é possível, não existe em n a subtração. Tranquilo? Também obter divisões exatas, ou a raiz quadrada em um número natural. Por exemplo, a divisão, no caso da divisão. Eu sei que 5 é um número natural e o 2 também é um número natural. Porém, o resultado dessa divisão não pertence a n. Por quê? Porque 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 não é um número natural. 2,5 é um número com vírgula e número natural não tem vírgula. Por isso que não é possível, às vezes, realizar a operação de divisão no conjunto n. Da mesma forma, extrair raiz quadrada. É claro que a gente sabe que a raiz quadrada do número 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada do 9 é 3. Perceba que 2 pertence a n e 3 pertence a n. Logo, foi possível realizar essa operação matemática no conjunto n. Porém, a raiz quadrada de 2, como nós já vimos, não pertence a n. Então, nem sempre é possível realizar algumas operações matemáticas em determinados conjuntos. Por que a gente está falando sobre isso? Porque essas operações que não são realizadas no conjunto n, por exemplo,
elas serão realizadas no conjunto R. Ou seja, o superconjunto ele admite todas as operações matemáticas, menos a raiz quadrada de um número negativo. Raiz quadrada de menos 4 não pertence a F. Ou seja, não é um número real. Aí no ensino médio, vocês estudarão o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos. Nesse conjunto, chamado de conjunto C, ele admite solução para a raiz quadrada de um número negativo. Continuando aqui nas observações, no 2, no conjunto Z, também nem sempre é possível obter divisões. Exemplo do 2. A divisão de menos 15 dividido por menos 3, o quociente, o resultado, pertence a Z. É possível fazer essa divisão. Menos com menos vai dar mais. Regra de sinais, quando os sinais são iguais, para multiplicação, para divisão, para eliminação de parênteses, o sinal é sempre positivo, que vai dar 5 vezes. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Resto 0. Foi possível realizar, mas, por exemplo, ao dividir o menos 5 dividido por mais 2. O resultado não pertence a Z. Por quê? Porque o resultado aqui vai ser menos 2,5 e menos 2,5 não é um número inteiro. Tudo bem? No conjunto Q, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata. Então, no exemplo 3, eu já dei aqui o exemplo da raiz quadrada do 2 mais a raiz quadrada do 3. Não é possível realizar nem em N, nem em Z e nem em Q. A raiz quadrada do 10 também não é possível realizar nem em N, nem em Z, nem em R, somente... em R sim. Por quê? Porque esses dois números, eles são números irracionais. Então, ele só é possível efetuar essa operação no conjunto R, no N, no Z e no Q, não. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, qualquer subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero, que ela não é feita em nenhum conjunto numérico. Aqui vem 3 exemplos de operações com números reais. O que podemos observar aqui é que a gente tem aqui um número natural multiplicado por um número irracional. E aí o número irracional a gente tem uma aproximação do seu valor. Logo, essa operação 5 raiz de 3 é uma operação de multiplicação de 5 vezes o valor aproximado de raiz de 3. Ou seja, 5 vezes a aproximação de raiz de 3, que é 1,73 ou 1,7, vai resultar então em 8,65. Aqui no exemplo 2, calcular a raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Perceba que foi feito aqui a operação de potência primeiro. 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. A quantidade da base aqui é a mesma indicada pelo expoente 4. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. E a raiz quadrada
de 625 é 25, porque 25 vezes 25 resulta em 625. 5 vezes 5, 25 vão 2, 10 com 2, 12, mais 10 sobe 1, 4 com 1, 5, e aí somando 5, 2 e 6. 625 é o número que está dentro da raiz. O terceiro exemplo, com valores aproximados até a segunda casa decimal, determinar o valor da adição de raiz quadrada de 14 mais a raiz quadrada do 2. Perceba que é dado aqui a aproximação de 3,74 para a raiz quadrada de 14 e 1,41 para a raiz quadrada de 2. Vale lembrar aqui, na adição e na subtração de números decimais, a vírgula fica embaixo de vírgula até o resultado. 4 com 1, 5. 7 com 4, 11. Sobe 1. 3, 4, 5. Portanto, 5,15. A aproximação com duas casas decimais, porque raiz quadrada de 14 é um número irracional. E a raiz quadrada do 2 também é um número irracional. Logo, nós conseguimos somente a aproximação de seus valores. Começando então a correção do exercício, observe os números a seguir. Então, nós temos aqui o menos 3. Nós temos também o menos 3 meios, o menos 1,4, a dízima periódica 0,3333, o 7 e o raiz quadrada de 51. Então, o primeiro exercício, no item 1, o item A. Quais deles pertencem ao conjunto N? Número natural nessa sequência é somente o 7. 7 é número natural. Menos 3 não é natural, porque é negativo. Menos 3 meios não é natural, porque a fração é negativa. Menos 1,4 não é natural, porque é negativo, tem vírgula. 0,333 é uma dízima periódica, não é natural. E a raiz quadrada de 51 é um número irracional. O item B. No item B, quais desses números pertencem ao conjunto Z? Todo número natural é inteiro, como vocês já puderam ver anteriormente, e o menos 3. Ou seja, todo número positivo, aqui todo número natural, aliás, ele vai ser inteiro. Menos 3 é um número negativo, também é um número inteiro. É fração negativa, não é inteiro. É decimal e negativo, é decimal na verdade, né? Decimal não é inteiro. Ok? Bom, o item C. No item C, o que temos aqui? Tem que ser um número inteiro, mas não pode ser natural. Observe o B. O B tem os dois números da sequência que são inteiros. Esse, o 7, como eu disse, ele é natural. Como não pode ser natural, a resposta do item C é só o menos 3. No item D, quais dos números pertencem ao conjunto Q, mas não pertencem a Z? Não pertencem a Z. Então, como a gente já usou aqui o 3, que ele é inteiro, e o 7, que é natural, e todo número natural é inteiro, para responder o item D, nós vamos excluir o 7 e o menos 3, porque 7 e menos 3 são números inteiros, e aqui no item D pede para que não pertença a Z. Tranquilo? Então aqui vai ser a fração menos 3 meios, o número decimal menos 1,4, a dízima periódica 0,333333 infinitamente, e o raiz quadrada de 51 não entra por quê? Porque
não é um número racional, e sim um número irracional. O 0,33333 pode ser representado aí por 0,3 com um tracinho em cima do perímetro. O próximo exercício: qual destes números reais é o maior? Qual destes números reais é o maior? Então, no exercício 2, observe aqui no exercício 2, então, a raiz quadrada de 7 é um número irracional e o 27 décimos é um número racional. Bom, a raiz quadrada de 7, ela tem um valor aproximado, vamos ver aqui, de 2,65. 2,65. Essa é a aproximação para esse número irracional. A representação decimal da fração 27 décimos, a gente tem que dividir 27 por 10. Vai dar 2 vezes, porque 2 vezes 10 dá 20, e para 27, 7. Acrescenta um zero aqui, porque acabou aqui o algarismo do número, porém acrescenta a vírgula. 7 vezes 10, 70, que dá resto zero. Ou se não, se você preferir, a vírgula está aqui, como vai dividir por 10, o 10 tem um zero, a vírgula caminha uma casa para a esquerda, então formando 2,7 do mesmo modo. A representação decimal, então, é 2,7. Como 2,7 e 2,70 é a mesma coisa, e 2,70 é maior que 2,65, logo, a raiz quadrada de 7 ela é menor que a fração, né, que o número racional 27 décimos. Tranquilo? O exercício 3. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. É para dizer se é verdade ou se é falso. No item A, 100 pertence a R+. O que é o R+? Todo número real, positivo e o zero. Sim, isso é verdade. B, 100 não pertence a R-. Vamos pensar o que é o R-. O R- é o zero e todos os números que são negativos. Então, isso também é verdade, porque o 100, ele não é zero e não é um número negativo, ele é um número positivo, então é verdade. O item C, raiz quadrada de menos 16 pertence a R. Isso é falso. Falso por quê? Porque a operação de raiz quadrada de um número negativo não é definida no conjunto R. Por que não é definida no conjunto R? A raiz quadrada de 16, vamos pensar, é 4. Mas por que é 4? Porque 4 elevado ao quadrado resulta em 16. Então, 16 é um quadrado perfeito, por isso que ele tem raiz quadrada exata, que é 4. Agora, se fosse verdade que a raiz quadrada de menos 16 pertence a R, que número que nós vamos substituir aqui no lugar desse triângulo, que quando nós elevarmos ao quadrado, vai resultar num número negativo, menos 16. Sendo que nós podemos aqui testar o mais 4 ao quadrado,
é mais 16, e mais 16 e 16 é a mesma coisa. Podemos testar então o menos 4. Esse menos 4 ficou medonho. Deixa eu apagar aqui porque ficou irreconhecível. Saia. Caneta. Então, o menos 4, que elevado ao quadrado, vai dar mais 16. Senhor, por que vai dar mais 16? Expoente par. Expoente par, resultado sempre positivo. Ok? Perceba que esses dois valores eles são positivos e não negativos. Logo, a raiz quadrada de um número negativo não existe em R. Não é definida em R. Esse número, como vocês verão no ensino médio, ele é um número complexo e não real. Tranquilo? Então, o C é falso. D. Menos π não pertence a R-. Vamos de novo lembrar aqui. Reais negativos. Admite-se o zero e todos os números negativos. Menos π é um número irracional negativo, então isso é verdade. Tranquilo? Continuando aqui. Potências. Leia a tirinha e depois observe as informações sobre bactérias. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha. Vou me duplicar. Observação para esse quadro. Oi, você vem sempre aqui. Perceba que de um quadrinho para o outro, uma bactéria se transformou em duas, duplicou. Que cara chato, ou seja, um duplicou. E vamos embora. O mundo das bactérias, do Fernando Gonzalez. As bactérias possuem dois tipos principais de reprodução, assexuada e sexuada. A reprodução assexuada, ela acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida de as bactérias se reproduzirem. Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em duas partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria, igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questão de horas, uma única bactéria dá origem a diversas outras. Como todos os descendentes são iguais, se por acaso o ambiente mudar e tornar-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão. O que é uma desvantagem nesse tipo de reprodução assexuada. Aqui, dois exemplos de duas imagens, né? Duas imagens aqui, ilustração elaborada, Raven, do livro Biologia Vegetal, e o outro, Lactobacillus. Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, iogurtes e outros alimentos fermentados, chamados de lactobacillus vivos. O lactobacilo casei shirota, por exemplo, ele dá origem ao leite fermentado chamado Yakult, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Ou seja, para se fazer o iogurte, por exemplo, tem que ter um lactobacilo que ele vai trabalhar o leite, vai coalhar o leite numa característica a se produzir o iogurte. Pense e responda. Com base nas informações apresentadas anteriormente, construa no caderno um quadro como este abaixo para os 6 primeiros intervalos de tempo. Depois, complete-o relacionando a quantidade
de intervalos de tempo transcorrido e a quantidade de bactérias existentes a cada um desses intervalos. Bom, pelo que foi dito no texto, uma bactéria, depois de um determinado tempo transcorrido, ela dobra. Então, como aqui no 1 pede para construir uma tabela igual a essa, aqui eu vou colocar o tempo e aqui eu vou colocar a quantidade de bactérias. No tempo zero, agora, já uma bactéria. Como fala que dobra no tempo 1, esse 1 pode ser 1 segundo, 1 hora, 1 minuto, 1 década. Né? Lógico, para dobrar no período de 1 década é muito tempo. Né? A questão de bactéria é coisa muito rápida. Como dobra o dobro de 1, 2. No intervalo 3, o dobro do 2, 4. No intervalo 4, o dobro do 4, 8. No intervalo de tempo 5, o dobro de 8, 16. E no intervalo de tempo 6, que foi o que pediu aqui, por isso, olha lá, para os 6 primeiros intervalos, na verdade são 7 intervalos, o intervalo 0 aqui de tempo, que é o início, não vamos considerar. 32, porque 32 é o dobro de 16. Tranquilo? O que a gente pode observar com relação à potência de base 2, 2 elevado a 0 é 1. Observe aqui que o expoente ele indica o tempo, 2 elevado a 0, 1, ou seja, no instante 0 tinha uma bactéria. No instante 1, ou seja, 2 elevado a 1 é 2. No instante 3, opa, aqui está errado, né, minha gente? Vamos aqui, vamos arrumar esse negócio aqui. Suspeitei desde o princípio. 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, consertado. O dobro de 32, 64. Bom, voltando aqui, o 2 elevado ao quadrado, ou seja, no tempo 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. No intervalo de tempo 3, ou seja, 2 elevado ao cubo. 1, 2, 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. O 2 elevado à quarta potência, porque é o instante 4, vai dar 16. Perceba aqui que no 2 elevado à quarta, 1, 2, 3 e 4, multiplicando aqui porque é uma potência, aqui encontra-se o 2 elevado ao cubo. Para obter então o 2 elevado à quarta, basta pegar o resultado de 2 elevado ao cubo e multiplicar por 2, que dá o 16. Ok? Então, 2 elevado à quinta potência é 32, você não precisa nem fazer a potência. E o 2 elevado à sexta, 64. Perceba, então, que nesse caso, a potência ela tem base 2 e o expoente indica o intervalo de tempo transcorrido. Beleza? No item 2, com base no quadro, responda no caderno. Item A, 2A. Qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorrido após os 6
primeiros intervalos serão 64 bactérias. 64 bactérias. Tinha 1, foi transformado em 2. Tá? Vale lembrar que esse 2 aqui é o 1 que já estava em cima, mais a duplicação, mais a cópia da bactéria de cima. Tranquilo? Vale lembrar que o 4 é responsável aqui pelas 2 bactérias que já estavam em cima e cada uma dessas gerou mais uma bactéria. Beleza? Então a gente tem aí, gerou uma bactéria, não gerou 2 bactérias. Vamos arrumar aqui para você entender melhor. Olha só, essas 2 bactérias aqui vêm aqui do intervalo anterior e cada bactéria dessa gera mais uma bactéria. Logo, no instante 2, nós temos as 2 bactérias que já vieram do intervalo anterior, 1, 2, e a sua duplicação, 3 e 4. Tranquilo? Porém, então, no item A, no intervalo de tempo transcorrido de 6 aqui, pode ser 6 minutos, 6 segundos, 64 bactérias. No item B, e depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias existentes? Para a gente resolver isso, vamos pegar a potência de base 2. Eu disse que a base aqui, base 2, e o expoente aqui indica o tempo transcorrido. Então, se está querendo um intervalo de 10, teremos que fazer então o 2 elevado a décima. 2 elevado a décima para nós sabermos quantas bactérias existirão ali nesse tempo transcorrido de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tudo multiplicando. O expoente 10 indica a quantidade de base que nós temos que repetir e multiplicar. Ok? Bom, o que a gente pode fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Circulei. Temos o 2 elevado à quinta, que corresponde a 32. Perceba aqui também que nós temos 2 elevado à quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta potência, que também é 32. Para nós descobrirmos então o valor de 2 elevado à décima, ou nós multiplicamos direto aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, e aí vai multiplicando. Ou eu faço essa análise e multiplico então 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somou 4. 6 com 6, 12 e vai 1. 9 mais 1, 10. Então, 2 elevado à décima potência representa então o 1024. Ou seja, no intervalo 10 existirão 1024 bactérias. Que expressão, no item C, que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existentes após N intervalo de tempo transcorrido? O item C, então, eu disse aqui, quando nós completamos a tabela, que o expoente indica o tempo. O expoente 1 aqui indica o tempo transcorrido de 1.
1 minuto, 1 hora, 1 segundo. Como aqui está dizendo que é um tempo, cadê a caneta que sumiu? Aqui, achei. Um N, intervalo de tempo, a expressão que está pedindo no item C é a expressão 2 elevado a N. Tranquilo? A expressão encontrada na seção Pense e Responda, que foi o que a gente acabou de fazer, é chamada potência. E podemos defini-la do seguinte modo. Dado um número real A e um número real A e um número natural N, o que significa isso? Opa, alerta criança. Voltando aqui. É só que para cá, né, velho? Pronto. Você... Ei, galera. Pronto. Então, dado um número real A, o que significa? Que pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, pode ser um número irracional. E um número natural N. Esse número natural N só pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante, porque tem a condição de existência de que N tem que ser diferente de zero. Porque se o expoente for zero, o resultado é sempre 1, quando essa base não for zero. Tudo bem? A expressão A elevado a N é denominada de potência, onde um produto de N fatores é representado um conjunto de N fatores. A elevado a N, então, repete-se na quantidade que o expoente indicar. E aí, por exemplo, 3 elevado à quarta potência. Perceba que a base 3 é um número natural e o 4 é um número natural diferente de zero. E aí, repete-se 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3 vai dar 9, aqui também dá 9, e 9 vezes 9 é 81. Tranquilo? Perceba aqui nos exemplos que o menos 2 é um número inteiro e racional. O 3, como eu já falei, ele é um número natural, inteiro, racional e real. A fração negativa, menos 1/6, é um número racional e real. O decimal negativo é um número racional e real. A base 10 é natural, inteira e racional e real, obviamente. A fração 3/5 é um número racional e real. Tranquilo? Na potência A elevado a N, o número real chama-se base e o número natural N, que é o expoente. Observação importante. Menos 2 elevado à segunda potência, sem a presença dos parênteses, e menos 2 elevado ao quadrado com a presença dos parênteses, representam números diferentes. Do modo que está exemplificado, menos 2 ao quadrado resolve-se deixando de lado o negativo, pois somente o 2 sofre a ação do expoente quadrado. Então, 2 vezes 2 aqui dá 4, como a gente tem positivo com negativo dá negativo. Agora, quando tem no parênteses menos 2 elevado ao quadrado, essa operação ela é feita desse modo. Sinais iguais mais, ou na potência cujo expoente é par, o resultado é sempre positivo. 2 vezes 2, 4.
Perceba que menos 4 e mais 4 são valores diferentes. Logo, essas duas expressões, elas são completamente diferentes. Os seus valores são diferentes. Ok? A propriedade das potências com expoentes naturais. A primeira propriedade, chamada propriedade multiplicação de potência de mesma base. O que essa propriedade nos indica? Que nós devemos manter a base e somarmos os expoentes. Então, observe aqui que nós temos a base 0,6 vezes a quarta potência, vezes o 0,6 a sétima potência. Observamos aqui, ó, 0,6 e 0,6, as bases são iguais. Então, a gente soma os expoentes. Somente isso. É a aplicação da propriedade. A gente pode usar as propriedades mais para frente, por exemplo, para simplificar cálculos. Tranquilo? No próximo exemplo aqui, a base é meio. Nós temos aqui meio, meio e meio. Expoente 5, expoente 1. Tome cuidado, tem gente que esquece desse expoente e aí erra o exercício completamente. Como é multiplicação de mesma base, conserva-se a base e vamos somar os expoentes. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. Ou 9 mais 1, 10. 10 com 5, 15. A segunda propriedade, a propriedade da divisão de mesma base. A divisão de mesma base. Na divisão de mesma base, a divisão de mesma base pede para nós mantermos a base e subtrairmos os expoentes. Subtrairmos os expoentes. Observe a base aqui, ó, 1,5, 1,5. E aqui divisão. Potência, divisão de potência de mesma base. Conservou a base menos 1,5 e vamos subtrair os expoentes. 10 menos 4, 6. Aqui, nesse exemplo, o expoente aqui é 1, apesar de não estar indicado, ele é implícito. 9 menos 1, que resulta no 8 e mantém a base, porque é uma divisão de potências de mesma base. A terceira propriedade, chamada potência de uma potência. Observe que nós multiplicamos os expoentes, ou seja, m vezes n, ou n vezes m, que é a mesma coisa. Olha o exemplo, multiplica 3 vezes 2, 6, e mantém a base. Agora aqui, nesse caso, multiplica o 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, que dá 2, e mantém a base meia. Aqui nesse caso, a base é uma fração, 1/4. Na resposta, o uso do parênteses, ele é obrigatório. Tá? Multiplicando então 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20, que é o expoente, e mantém a base na forma fracionária entre parênteses. Sor, por que é obrigatório o uso do parênteses nesse caso? Porque se a gente não colocar o parênteses nessa fração e representar desse jeito aqui, concorda comigo que somente o número 1 está sendo elevado à 20ª potência. Tranquilo? O 4 aqui, ele não está sendo elevado à 20ª potência. E como a propriedade 3 indica, ó, entre parênteses. Então, o parênteses ele segue até o final. A quarta propriedade, ela é chamada de distributiva em relação ao produto e distributiva em relação ao quociente. Produto pelo fato de ser o resultado de uma multiplicação e quociente pelo fato de ser o resultado de uma divisão, e é uma distributiva.
Perceba que aqui tem o expoente 1 e aqui em cima do 5 também. O 2 vezes 1 é 2. E o 2 vezes 1 é 2. E mantém-se as duas bases e a operação matemática. Na divisão a mesma coisa. Aqui temos o expoente 1 e o expoente 1 para o 7. O 2 vezes 1 é 2. Mantendo a base 2 aqui. Mantendo a operação matemática de divisão. E o 2 vezes 1 aqui também é 2. Tranquilo? Senhor, e se aqui nesse produto elevado ao quadrado, se não fosse só o expoente 1? Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui o 4 elevado ao cubo vezes o 5 elevado ao quadrado, e essa operação está sendo elevada à quinta potência. Mantém o 4, multiplica-se aqui o 5 por 3, que vai dar 15. É claro que eu não vou pedir para você resolver o 4 elevado à 15ª potência, que vai dar um número gigante. Mantém o 5 e multiplica 5 vezes 2, que é 10. Pronto, aplicamos a propriedade 4. E se fosse divisão, o mesmo caso. 2 elevado à quinta potência e o 3 elevado à quarta potência, e isso está sendo elevado à 10ª potência, por exemplo. Mantém o 2, multiplica 10 vezes 5, que dá 50. Mantém a operação matemática, multiplica o 10 por 4, que dá 40, e mantendo a base. Tranquilo? Assim, foi dado o exemplo aqui embaixo, igual eu exemplifiquei aqui em cima. Multiplicando então o 2 por 2, 2 vezes 2 dá 4, o 2 vezes 1 dá 2, e o 2 vezes 3 dá 6. Sempre mantendo a base e mantendo a operação matemática indicada. Tranquilo? Essa observação ela é importante. Vou até trocar a cor da caneta. Essa observação ela é importantíssima. A expressão A mais B elevado ao quadrado, ela é diferente de que A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Vamos ver por quê. No ano passado, no oitavo ano, vocês estudaram produtos notáveis, chamado o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. Nesse caso aqui, é o quadrado da soma de dois termos. E aí o modo de desenvolver isso é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Essa expressão algébrica é o desenvolvimento de um quadrado da soma de dois termos. É gerado um trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio quadrado perfeito, ele é totalmente diferente de A elevado ao quadrado mais B elevado ao quadrado. Por quê? Se você interpretou erroneamente de que eu posso distribuir o expoente que está fora para o expoente que está dentro, é um conceito errado. Perceba que essa distributiva em relação ao produto e em relação ao quociente, ou seja, a operação matemática, ela é multiplicação e divisão. Para adição e para subtração, isso não vale, ok? Como eu disse, quadrado da soma de dois termos, é um produto notável. Olha aqui, eu tenho um trinômio, quadrado perfeito, aqui eu tenho um binômio. São coisas completamente distintas, ok? Seguindo, o expoente zero.
Vamos calcular o quociente de 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Aplicando a definição de potência, temos que 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência tem o mesmo valor, ou seja, é igual a 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado, que isso resulta em 1. Então, vamos fazer, num primeiro momento, aplicando a propriedade de divisão de potências. 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência, aplicando a propriedade, fica igual a 2, mantém a base, como é divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 5 menos 5, resultando então em 2 elevado a zero. Agora, no segundo momento, vamos aplicar a definição, a resolução por definição de potência. 2 à quinta potência dividido por 2 elevado à quinta potência, nós podemos representar 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à quinta potência, podemos representar na forma de fração. 1, 2, 3, 4, 5, 2. E aqui embaixo a mesma coisa. 2, 1, 2, 3, 4 e 5. É claro que vamos simplificar um 2 de cima com um 2 de baixo. Efetuamos a divisão. 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Que é multiplicação. 2 dividido por 2, 1. Perceba que nós encontramos 5. 1, 2, 3, 4, 5 números 1. Que está multiplicando. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, que o resultado é 1. Como a expressão escrita em 1 é a mesma expressão representada em 2, ou seja, essa expressão matemática aqui em 1 é a mesma expressão matemática aqui em 2, significa então que os resultados eles são equivalentes, ou seja, o que está em 1, 2 elevado a zero, né, o resultado do primeiro modo, como nós representamos aqui, tem o mesmo valor do resultado que encontramos em 2. Então, é claro que está provado aqui para a base 2, mas também vale para a base 3, para a base 4, 5, uma base negativa, um expoente maior do que 5. É claro que já tem a representação do 2 aqui, né? Mas para a base fracionária, para a base com número decimal, enfim. Então, todo número real elevado a zero sempre vai ser 1. É lógico que tem aqui a generalização para todo número real A, mas A não pode ser zero. Tá? Não pode ser zero, porque quando nós temos 0 elevado a zero, isso significa uma indeterminação e só vai encontrar passos no cálculo diferencial integral, que não é o nosso caso no ensino fundamental. Então, quando a base A é um número real que não seja zero, toda base real elevada a zero resultará em 1. Beleza? Agora vamos para a correção das atividades. O primeiro exercício pede para, aplicando a definição de potência, calcule o valor de. No item A, como nós temos 8 elevado ao quadrado, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que resulta em 64. No item B temos
o menos 13, a base menos 13 também elevado ao quadrado. Então, menos 13. Deixa eu apagar aqui. Menos 13. Borrachinha. Menos 13 vezes menos 13. Bom, se o expoente é par, a potência fica sempre positiva. O resultado fica sempre positivo. Então, 13 vezes 13 é 169. 13 vezes 13. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1, 3. Mais aqui, porque vamos multiplicar a dezena. Dezena 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E aí, somando 9, 3 com 3, 6. E abaixo 1, 169. No item C. No item C, temos um expoente ímpar. Quando o expoente é ímpar, o resultado carrega o mesmo sinal da base. Então, se o expoente é ímpar, carrega para o resultado o mesmo sinal da base. Então, no item C, o resultado ficará negativo. Então, temos menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Porque é menos 7 elevado ao cubo. Já vimos que o sinal ficará negativo. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Sobra 6. 7, 14, 21, 28. 28, 34 com 6. 34. Então, menos 343 no item C. No item D. No item D, como já vimos anteriormente, toda a base real elevado a 1 resulta no próprio número. Então, é menos, resultado menos 0,9. No item E. No item E, o 5 elevado ao cubo. Perceba que a base, além de real, ela é natural e inteira, né? Então, é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. No item F, temos o menos 3,2 elevado ao quadrado. Expoente par, resultado sempre positivo. E temos então menos 3,2 vezes o menos 3,2. Resultado positivo, porque o expoente é par. E aí temos 3,2 vezes 3,2. Vamos fazer aqui. 3,2 vezes 3,2. E aí 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Somando aqui então 4. 6 com 6, 12, vai 1. 9 com 1, 10. Como no número decimal, contamos aqui a quantidade de casa decimal e o resultado acrescentamos no resultado final. Então, uma casa decimal mais uma casa decimal são duas casas decimais que o resultado deve apresentar. Então, mais 10,24. Bom, o item G. O item G, então, tem o menos 15, que está sem parênteses, elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? O menos fica fora da operação de 15 vezes 15, porque nesse caso, sem parênteses, somente o número 15 sofre a ação da potência. O negativo fica de fora. E 15 vezes 15, multipliquemos aqui, 15 vezes 15.
5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Mais o 1 é elemento neutro na multiplicação, então é só copiar o 15 aqui. E agora a gente soma. 5, 7 com 5, 12. 12 vem 1, 1 mais 1, 2. Então, fica negativo, porque nesse caso a regra do expoente par ela não se aplica porque não tem parênteses aqui. Então, menos 225. AH. O item H, uma fração, expoente ímpar, o resultado ficará negativo, porque vai acompanhar o sinal da base. E aí a gente vai ter menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3, 5 bases, tá? Então, menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3. 1, 2, 3, 4, 5 bases, resultado final. Já disse que é negativo por conta do expoente ser ímpar, acompanha o mesmo sinal da base, negativo. Agora é só efetuarmos a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. 32 sobre 3 vezes 3, 9. Aqui embaixo, 9. Aqui nesse 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9 temos 81. 81 vezes esse 3 aqui agora. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 8. 16, 24. 243 no denominador. Essa fração ela já está na forma irredutível, não tem como reduzir. Agora temos o item I. O item I, menos 3 elevado à quarta potência. Ele vai ficar positivo, porque o expoente é par. Então, uma base vezes 2 bases vezes 3 bases vezes 4 bases. Opa, não é 4, é 3. Borracha. Pega a canetinha aqui. Então aqui é o 3. Então, 1, 2, 3, 4 bases. Como eu já disse, o resultado fica positivo. Expoente par, resultado da potência é sempre positivo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ou se não, poderíamos ter feito igual fiz aqui com um denominador. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 3 aqui. 9 vezes 9, 81. Então, resultado final aqui, 81. Bom, agora o exercício 2. Considere o número n, a expressão 6 elevado à quinta potência mais 1 e responda às questões abaixo. Bom, qual é o valor de n? Para nós descobrirmos o valor de n, primeiramente, temos que encontrar o valor de 6 elevado à quinta potência. Então, 6 elevado à quinta potência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 bases que nós vamos multiplicar. Então, aqui dá 6 vezes 6, 36. Aqui também, 36. Devemos agora, então, multiplicarmos aqui 36 vezes 36. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Vão 3, 6, 12, 18, 19, 20, 21. Mais
6, 12, 18. 3 vezes 6. 6, 12, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. E agora somamos aqui. 6, 9, 2 e 1. Bom, 1296. 1296 é o 36 vezes 36, que agora temos que multiplicar por esse último número 6. Então, vezes 6 novamente. Então, 6 vezes 6, 36 vão 3. 6 vezes 9, ou 9 vezes 6, 54. 55, 56, 57, vão 5. 12, 6 vezes 2, 12. 12 com 5, 17, sobe 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então, temos que para 6 elevado à quinta potência, o resultado é 7.776. Porém, esse é o resultado de 6 elevado à quinta. Agora, para achar o valor de n, temos que somar a unidade. Então, n é igual a 7.776 mais 1, que resulta em 7.777. No item B, quantos algarismos formam o número n? Quantidade de algarismos, quantidade de posição do número. 1, 2, 3, 4 ordens, 4 posições, 4 algarismos. No item C, qual é a soma dos valores absolutos? Valores absolutos, eu não levo em consideração a posição do algarismo no número, porque perceba que nós temos 4 algarismos iguais a 7. Porém, pelo fato do sistema de numeração decimal ser posicional, esse 7 ele não tem o mesmo valor no número. Então, aqui 7 unidades. Aqui 7 dezenas, que vale a 70. 7 centenas, que vale a 700. E 7 unidades de milhar, que vale a 7.000. Porém, quando pede para somarmos os valores absolutos dos algarismos de n, está pedindo para nós fazermos 7 mais 7 mais 7 e mais 7. Ou seja, 1, 2, 3, 4 vezes o 7. 7, 14, 21, 28, então, é a soma dos algarismos absolutos do número n. Continuando ali, nós já resolvemos o 1 e o 2 no slide passado. Eu esqueci de excluir aí. Vamos ajeitar a laterita. O exercício 3, então. Dada a expressão menos 2 elevado ao cubo, mais menos 3 elevado ao quadrado, menos o menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 elevado à quinta potência. E qual é o valor, então, dessa expressão numérica? Primeiramente, vamos ter que resolver cada potência com números inteiros. Então, menos 3 elevado ao cubo, a gente tem que fazer menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. O expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Então, nesse caso, vai ser menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Copiou o sinalzinho de mais. Menos 3 ao quadrado. Vai dar mais, porque o expoente é par. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9.
menos, abro parênteses, menos 1 elevado ao quadrado, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado é 1. Menos expoente ímpar, porque é menos 2 elevado à quinta potência, acompanha, tem o mesmo sinal da base. 2 à quinta, nós já vimos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Pronto, resolvemos então, primeiramente as potências. Agora devemos eliminar os parênteses fazendo regra de sinal, então a regra de sinais, aliás, sinais diferentes, vai dar menos 8 aqui no caso. Sinais iguais aqui, vai dar mais 9. Sinais diferentes, menos. E sinais iguais aqui, mais. Perceba, quando os sinais são diferentes, está triste, menos. Quando os sinais são iguais, está sorrindo, mais. Olha só que coisa boa, 32. Agora, veja bem, por agrupamento, eu posso agrupar o menos 8 e o menos 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque menos 8 com menos 1, eu sei que vai dar menos 9. Pelo amor de Deus, não faça a regra de sinais aqui, menos com menos, e fale que é mais, porque está errado. Aqui é a representação de duas dívidas. Devo 8, devo 1, eu vou dever um total de 9. Ok? Então, menos 8, menos 1, vou copiar aqui o mais 9 e o mais 32. Ao fazermos aqui menos 8 com menos 1, menos 9, observe que eu tenho mais 9, que vai cancelar. Vai sumir, porque se eu devo 9 e eu paguei esse 9, vai dar 0. 0 mais 32 é mais 32. Tranquilo? No item 4, o exercício 4, determine o número real que representa o valor da seguinte expressão numérica. Bom, novamente, primeiro vamos realizar as potências. Aqui o expoente é par, o resultado fica positivo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 dá 16. Menos o 0,5 elevado ao quadrado. Multiplica-se. 5 ao quadrado vai dar 25. Aí você, macete, tem uma casa decimal aqui. Você multiplica pelo expoente, dá duas casas decimais. 2,0. Então 0,5 ao quadrado é 0,25. Caso você não tenha entendido isso, você tem que pegar o 0,5 e multiplicar pelo 0,5. Porque ele está ao quadrado, 0,5 está ao quadrado. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Esse mais aqui, com 0, 0, eu só estou acrescentando para você poder entender. Mas não havia necessidade dessa segunda linha com zeros. Somou aqui 5, 2 e 0. Na multiplicação, casas decimais, duas casas decimais, 0,25, como eu já havia dito. Aí vem a divisão. O mais 0,1 elevado ao cubo. O expoente é ímpar, então acompanha o mesmo sinal da base, então vai ficar positivo. 0,1 elevado ao cubo, vamos resolver de novo pelo macete. 1 elevado ao cubo é 1. Agora, a quantidade de casa decimal que tem aqui é uma casa decimal. Então, 1 vezes 3, que é o expoente, dá 3 casas decimais. Já tenho uma, 2, 3, vírgula, pega a borracha porque não coube aí. Vamos aqui, mais, porque acompanha o sinal da base, 3 casas decimais. 1, 2 e 3. Menos, expoente ímpar, acompanha o mesmo sinal da base. Então a base é negativa, o resultado vai ficar negativo. Se o expoente fosse par, o resultado é sempre positivo.
5 elevado ao cubo, nós já fizemos também. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tranquilo? Fizemos a potenciação. Agora, por ordem hierárquica das operações matemáticas, a gente tem que fazer a divisão primeiro. Então, copiamos aqui o mais 16. E vamos fazer aqui menos, vou abrir o parênteses para a gente colocar o resultado da divisão. Aqui é positivo, aqui também é positivo. Então, quando os sinais são iguais ao sorriso, fica mais. E aí vamos dividir o 0,25 dividido por 0,001. Vamos fazer essa divisão aqui. 0,25 dividido por 0,001. Igual a quantidade de casas decimais nos dois números. 3 casas decimais e 3 casas decimais. Elimina a vírgula. Eliminamos a vírgula. Vou pegar a borracha, fica mais bonito, né? Elimina a vírgula. Eliminamos a vírgula. Os zeros à esquerda, aqui, pode arrancar fora. Que, assim como eu falei na sala, o zero à esquerda é igual ao marido da sua vizinha, ele não serve para nada. É brincadeira. Eu não aguentei, tive que fazer essa piada. Agora a gente divide então o 250 dividido por 1, que vai dar 250. Não precisa nem fazer o cálculo. Ok? Outra forma de fazer essa divisão era transformando em fração. Vamos dar uma analisada aqui. 0,25 representa 25 centésimos. E o 0,001 é o 1 milésimo. 0,001 é igual a 1 milésimo. 1 sobre 1. Então, como eu quero dividir esses dois números, a divisão de frações, eu mantenho a primeira fração aqui e multiplico invertendo a segunda fração. Ou seja, o 1000 vai para cima e o 1 vem para baixo. Tranquilo? É lógico que abri a borracha, subiu a caneta. A borrachinha alegre. Aqui embaixo não é 1000, aqui embaixo é 100. E aí, 2 zeros daqui, cancela com 2 zeros lá de cima. 25 dividido por 1 é 25. E o 10 dividido por 1 é 10. E 25 vezes 10 dá o 250, como nós já havíamos encontrado. Então, mais 250. Vou copiar o resto da expressão, porque agora vamos eliminar os parênteses. Aqui fora é mais, e como eu disse ali em cima, quando os sinais são iguais, está sorrindo, então é positivo, 16. Quando os sinais são diferentes, está triste, menos 250. E aqui, quando os sinais são iguais, sorriso, mais 125. Eu vou aproveitar e apagar essas resoluções aqui, porque a gente vai precisar da lousa. Nossa, que negócio difícil. Pensou, né? Que difícil é fazer o saci pererê bater escanteio, né, jovem? Bom. Vamos limpar aqui tudo. Talvez na edição eu arranque tudo. Ou senão vai ficar desse jeito mesmo.
O vídeo já está com quase 1h30. Olha que coisa boa. Na sala você ia ficar comigo normalmente 50 minutos. Deixa eu pegar a caneta agora. Bom, continuando aqui, nós temos dois valores que são positivos. Então a gente pode somar esses dois valores que são positivos. Tudo bem? Então, ó, 125 a gente soma com 16. Vai dar 11. Sobe 1. 2, 3, 4. Cai 1 aqui. Então, vamos ficar aqui com mais 141. Menos 250. Ora, qual vai ser o resultado final? Eu tenho uma dívida de 250 e eu só tenho, olha o sinalzinho de mais, eu só tenho 141 para poder pagar. Então esse resultado ele vai ficar negativo. E aí, pegando esses 250, então, que eu devo, eu vou descontar o 141, que é o único valor que eu tenho para pagar. Eu vou continuar devendo. Vamos emprestar aqui então, porque 0 não tem como tirar 1. Agora 10 sim, vai dar 9. 4 tira 4, nada. E o 2 tira 1, 2. Portanto, então a resposta é 109. O quinto exercício, sabendo que x vem a expressão numérica que representa o x e que o y vem a expressão numérica que representa o y. E a pergunta do exercício é qual é o valor de x vezes y. Antes de eu fazer essa multiplicação e resolver o que o exercício 5 pede, eu tenho que descobrir qual é o valor mais simplificado possível de x e qual é o valor mais simplificado do y possível nós podemos ter. Então veja aqui, deixa eu apagar essa continha aqui, por causa do espaço, né? Vamos o espaço. Então o x, vamos pensar no x. Menos 2 elevado à quarta potência. Tá? Percebam que eu vou copiar aqui o menos 2 à quarta potência e eu vou transformar o 4, esse 4 aqui ao quadrado, ele vai ficar como 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 é a base e está elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui é o expoente aqui do 4 ao quadrado. E vou aplicar a propriedade. Por isso que a gente aprende a propriedade da potência. Então, 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Para você ter ideia, 4 ao quadrado é 16. E o 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Também é 16. Tranquilo? Menos, da mesma forma, esse 4 ao quadrado eu vou colocar 2 à quarta potência, porque são expressões semelhantes. Dividido novamente, aqui também é dividido. O 2, o menos 2 ao cubo, que é 8. 8. Não vai precisar transformar, eu estava dormindo já. Menos 2 já está na base 2. Né? Observe que a expressão x ficou todo mundo com base 2. Agora eu vou aplicar a propriedade. Vamos aplicar a propriedade. Aqui nós temos uma divisão. Divisão de potência de mesma base. Sim ou não? Não é. Caraca, vou ter que editar isso. Cadê a caneta? É fácil.
Você vai ver aqui. Então vamos para a questão 5. Sabendo-se que x é representado por essa expressão numérica que vem à frente e que y também é representado por uma outra expressão numérica, o exercício 5 pede para você multiplicar os valores numéricos de x e de y. Vamos encontrar então uma forma mais simplificada para o x. Menos 2 elevado à quarta potência vai ficar positivo, porque o expoente é par. Positivo, o sinal de positivo não tem a obrigatoriedade de representar como mais aqui. Eu posso deixar sem sinal. 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 vai dar 16, mais 16. Dividido por 4 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 4, que também é 16. Menos o 4 ao quadrado, que é 16, dividido, o expoente aqui é ímpar, acompanha o sinal da base no resultado, menos 2 ao cubo, 8. Pronto, resolvemos as potências. Agora, vamos efetuar as duas divisões que aqui aparecem. 16 dividido por 16 é 1, menos, agora essa outra divisão. Tá? Podemos fazer o sinal aqui, ó, regra de sinal, os sinais são iguais, ó, vai dar mais. Mais então. 16 dividido por 8 dá 2. Logo, o valor de x é 1 mais 2, que é 3. Agora, devemos encontrar o valor de y. Vamos trocar a cor da caneta aqui. Cadê ele? Ó? O y, então, é igual. Vou abrir o colchete. Menos 1 ao cubo, expoente ímpar, acompanha o sinal da base. Menos 1 ao cubo é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Tranquilo? Bom, menos, abriu parênteses, expoente ímpar, 5 é ímpar, mesmo sinal da base. 1 à quinta potência é 1. Fechei, multiplicação, expoente par, 4 é par, então sempre positivo. Aqui nesse caso vamos colocar aqui o mais 1. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que dá 1. Fechei o colchete, mais, abre o parênteses, o 7 é ímpar, acompanha o sinal da base, então 1 à sétima é 1. Agora, nós temos que resolver o que está dentro do colchete. Vou copiar esse menos 1 aqui. Por quê? Porque nós temos uma multiplicação aqui. Regrinha de sinais. Sinais são diferentes. Está triste. Menos 1 vezes 1. Fecha o colchete. Já pode fazer essa regra de sinal aqui. Ó. Sinais são diferentes. Vai dar menos 1. O y, então. Regrinha de sinal aqui, ó, sinais são iguais, ó, vai dar mais, menos 1, mais 1, fecha o colchete, menos 1. Logo, nós temos aqui que o y, menos 1 mais 1 vai dar 0, 0 menos 1, temos o valor do y, então, que é menos 1. Com isso, podemos encontrar, então, o produto x vezes y. O x vale 3 e o y vale menos 1. E a multiplicação aí é menos 3. Esse 3 ele é positivo, os sinais são diferentes, vai dar menos. 3 vezes 1, 3. Beleza? Vamos para o próximo exercício.
Verifique se o número real menos 1,5 é raiz da equação. Gente, para que um número seja raiz da equação, para nós verificarmos, na equação onde for x, nós vamos substituir pelo número. E aí nós vamos transformar a expressão que está antes do igual numa expressão numérica, vamos resolver, e para que o número dado seja a raiz da equação, tem que dar zero o valor da expressão numérica. Se não der zero, o número não é raiz da equação. Tranquilo? Bom, então, como eu disse, vamos substituir no lugar do x por menos 1,5. O 2, então, menos 1,5, que é o valor do x. Perceba que eu coloquei entre parênteses, porque é um número negativo e é uma multiplicação elevado ao quadrado, menos 5,5, abro parênteses porque é uma multiplicação, menos 1,5 mais 3, igual a zero. Bom, agora a gente vai fazer a potência. O 2 vezes expoente par, sempre positivo. 1,5 vezes 1,5 multiplica como se não tivesse a vírgula, depois você acrescenta a quantidade de casas decimais no resultado. Então, 5 vezes 5 dá 25, 5 vezes 2, 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7, mais 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1, 1. Somando aqui, então, 5, 7 com 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, uma casa decimal aqui mais uma casa decimal aqui são duas casas decimais que o resultado tem que ter. Mais 2,25. O restante da expressão eu vou copiar, porque aí a gente faz a multiplicação no próximo passo, já fazendo a regrinha de sinais para poder eliminar do parênteses, ok? Bom, aqui é mais, e quando os sinais são iguais é positivo sempre. O 2 vezes 2,25 vai dar 4,50. 4,50 ou 4,5, que é a mesma coisa. Aqui, ó, menos, com o menos daqui, triste. Perdão, são iguais, né? Vai ficar alegre. Mais. Agora a gente tem que multiplicar aqui, então, o 5,5 por 1,5. 25 vão 2. 25, 27. 2 que subiu, né? Mais 5 e 5. Porque 1 vezes 5 é 5. Somou 5, 12, vai 1. 5, 6, 7, 8. Temos então aqui o mais 825. Mais 3, igual a 0. Bom, agora a gente tem que somar. Somando aqui, então, os três números. 4,5 com 3 vai dar 7,5. 7,50. Tranquilo? Opa, aqui não é 825, duas casas decimais, duas casas decimais no resultado, então é 8,25. 8,25. Bom, somando agora os três valores, como eu disse, 4,5 com 3 vai dar 7,5, e agora a gente soma 7,5 a 8,25. Baixou aqui o 5, porque 5 mais 0 é 5, 5 mais 2 é 7, vírgula embaixo de vírgula é 15. Então, 15,75
é igual a zero, e essa igualdade ela é uma igualdade falsa. O que a gente conclui? Nós concluímos então que o 1 menos 1,5 não é raiz da equação. Tranquilo? Teria que, para ser raiz, teria que ter dado 0 igual a 0. No exercício 7, usando o sinal igual ou diferente, você deve comparar as potências. Está separado aqui, mas é junto, tá? Comparar as potências. Como é que a gente vai comparar as potências aqui no caso? No item A, será que os dois valores são iguais ou são diferentes? Vamos analisar aqui a situação. Expoente par, número da base negativo, tem a presença de parênteses, o resultado fica positivo. Então aqui resulta no número positivo. No outro número, expoente par, base negativa, porém sem parênteses, resulta no número negativo. E um número positivo e um número negativo, eles nunca poderão ser iguais, e sim diferentes. No item B, perceba que eu nem fiz o cálculo, nem a necessidade. Tá? Expoente ímpar acompanha o sinal da base, negativo. Agora aqui, expoente ímpar, só o 3 aqui vai ter a ação da potência. O resultado vai continuar negativo. Então aqui no caso, os valores são iguais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 81. E nos dois casos, vai ser então menos 81 aqui e menos 81 aqui. Então os resultados são iguais. No item C, menos 2 elevado à sexta potência. Perceba que o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Agora aqui, primeiro a gente faz a potência. Essa potência aqui, o expoente é par, vai dar um resultado positivo. Como eu tenho o sinal de menos aqui, faz a regra de sinal agora. Menos com mais vai dar menos. E como eu disse no item A, um número que é positivo e um número que é negativo, eles só podem ser diferentes. No item D, o menos 7 elevado ao cubo, primeiro a gente faz a potência aqui, tá? Vai dar menos 343. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. E com a regrinha de sinal, ele vai ficar positivo em 343. E mais 343 e 343 é a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque 7 elevado ao cubo dá 343, logo os resultados são iguais. O exercício 8. Um campeonato de tênis de mesa é disputado por 20 duplas. 20 duplas. Que jogam entre si em turno, que é o jogo de ida, e retorno, que é o jogo de volta. O número total de jogos nesse tipo de campeonato é dado pela expressão x ao quadrado menos x. Professor, por que x ao quadrado? Porque ele vai jogar com todo mundo, menos com ele mesmo. Por isso que tem aqui o menos x aqui. Ok? Então, em que x representa o número de duplas. Então, x é o número de duplas. E x é igual a 20. Professor, por que x é igual a 20? Porque está dizendo aqui, ó, 20 duplas e x representa o número de duplas. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Quantos jogos tem esse campeonato? No lugar do x, x ao quadrado menos x, que dá o total de jogos. Substitui então no lugar do x por 20. 20 ao quadrado menos 20. 20 ao quadrado é 400, porque é 20 vezes 20. Menos 20 a 380 jogos. Portanto, quantos jogos tem esse campeonato? Esse campeonato, então, tem 380 jogos.
O exercício 9. Exercício 9. X tem a potência. Aliás, x é representado por essa expressão numérica de base 5 e o y também é representado por uma expressão numérica de base 5. Vamos encontrar o valor para x na sua forma mais simplificada possível. E aí a gente vai usar as propriedades da potência. Aqui nesse caso, propriedade 3, potência de uma potência, conservou a base, que é o 5, e multiplicou 3 vezes 2, que é 6. Vezes. Na próxima, a gente aplica ou dentro do parênteses a propriedade 2, divisão de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, ou aplica a distributiva. Eu acho mais fácil a propriedade 2 primeiro. Mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. Como isso está elevado à quarta potência, agora eu aplico a propriedade 3. Então, 5 elevado à quarta potência. Vamos apagar esse traço aqui. Legal. E o resultado aqui dessa expressão, de novo, vamos lá. Divisão, vai subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. 1 vezes o 4 aqui de fora, dá o expoente 4 aqui e mantemos a base. Se eu fizer a aplicação da distributiva, aqui vai dar 12. 5 elevado a 12 e 5 elevado a 8. 12 menos 8 dá 4, expoente 4 do mesmo jeito. Então aqui a gente tem 5 à quarta potência. X, então, é a multiplicação de potências de mesma base, conservou a base, somamos o expoente, x então é 5 elevado à décima potência. A mesma coisa a gente vai fazer para encontrar o valor para y, uma forma mais simplificada possível, por isso que a gente vai usar as propriedades da potenciação. As propriedades da potenciação servem justamente para simplificarmos os cálculos. Então a base aqui vai continuar, a base 5, vai multiplicar aqui, vai dar 18, dividido, a multiplicação aqui no caso, vamos manter a base e somar os expoentes, 4 com 2 vai dar 6, e esse 5 à sexta está elevado ao quadrado aqui, multiplicando vai dar 12, então 5 elevado à 12ª potência. Bom, para encontrarmos a forma mais simplificada para y, divisão de potência de mesma base, conserva a base 5 e vamos subtrair os expoentes. 18 menos 12 vai dar 6. Então, nós já temos o valor para x e o valor para y. O exercício pede o seguinte: qual é o valor da potência de base 5 que representa x dividido por y? X dividido por y. Então, o valor de x é 5 à décima, dividido pelo valor de y, que é 5 à sexta. E aí, divisão de potência de mesma base, a propriedade 2, conserva-se a base, e vamos subtrair os expoentes 10 menos 6, que dá 4. Portanto, x dividido por y é igual a 5 elevado à quarta potência. O exercício 10 foi aplicado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais, que são os rios, os córregos e outros, ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões
de litros de água potável. Então veja bem, olha a primeira relação que a gente tem aqui. 10 litros de óleo vão contaminar a água. Vão contaminar a água potável. 10 milhões de litros é a mesma coisa de que 10 elevado à sétima litros de água potável. Tranquilo? Agora vem o comando da questão. Suponha que todas as famílias de uma cidade descartem os óleos de fritura através dos encaminhamentos de esgoto e consumam 1000 litros de óleo em frituras por semana. 1000 litros aqui, em óleos de fritura, vai ser 10 elevado ao cubo. Aqui 10 elevado à primeira, porque são 10 litros de óleo, 10 elevado à primeira. Se consumir 10 elevado ao cubo em litros, quanto de água potável que vai ser poluída? Qual seria, então, em litros, a quantidade de água potável contaminada por semana? Se gasta-se 1000 litros de óleo por semana, quanto de água potável que vai contaminar, né? Observe o seguinte, do 10 elevado à primeira, para chegar no 10 elevado ao cubo, vocês concordam que multiplicou, aqui no caso o 10 elevado ao cubo é 1000, né? Como está escrito aqui no corpo aqui do enunciado aqui do comando da questão. Né? Do 10 para chegar no 1000, multiplicou por 100. 10 vezes 100 dá 1000. Concordam comigo que 10 ao quadrado é o 100? Então, olha só, multiplicando 10 a primeira potência vezes 10 a segunda potência, dá o 10 elevado ao cubo, que é a representação do 1000 litros aqui em forma de potência. Tranquilo? Perceba então que se multiplicamos de um lado por 100, obrigatoriamente vamos multiplicar o outro lado também por 100. Mas só que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então a gente vai ter que multiplicar 10 à sétima potência vezes 10 elevado ao quadrado. E aí a gente tem o uso da propriedade de potenciação para resolvermos uma questão do Enem. Ok? Então, multiplicação de potência de mesma base, conservou a base 10 e soma os expoentes 10 mais 2, aliás, 7 mais 2, 9. Temos então o resultado de 10 elevado à nona. Portanto, a alternativa correta para a questão é a alternativa E. Tranquilo? A última questão trata-se do expoente 0. Base 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 sempre vai resultar em 1. Aqui no caso vai ser menos 1, porque está sem parênteses. Aqui é mais 1. Como tem esse sinal de fora, aqui é um positivo, então com menos de fora vai dar um negativo. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido os exercícios. Qualquer dúvida, só avisar o Sr. Ederson. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.